Olá, pessoas, muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde, seja lá quando estiver assistindo isso aqui. Aqui quem fala é João. Eu falo sobre história aqui no programa e hoje daremos continuidade àquele vídeo, ou melhor, aquela série que eu propus no mês passado, no qual a ideia é falar um pouco sobre conceitos, né? Especificamente sobre conceitos históricos, né? Vamos falar aqui um pouco sobre o sentido, o significado que algumas expressões, que algumas ideias, que algumas palavras têm de um ponto de vista histórico. No mês passado nós falamos sobre a ideia de trabalho, né? Como trabalho é um conceito que é histórico e, portanto, tem sentidos diferentes ao longo do tempo, né? Se transforma, né? Isso que a gente quer dizer quando a gente fala que é uma coisa histórica, quer dizer que é algo que, embora a gente consiga identificar características similares à noção contemporânea que nós temos de uma certa ideia, mas que com o tempo ela se transformou, ela demonstrou outros sentidos e, portanto, é sempre interessante que tenhamos essa perspectiva de um ponto de vista histórico. Para hoje, vamos falar de uma coisa que às vezes levanta uma certa polêmica, causa uma certa confusão semântica, né? As pessoas têm uma certa dificuldade em entender o que de fato quer dizer essa expressão, ou melhor, esse conceito histórico, né? Falaremos hoje sobre a ideia de golpe de Estado, ou talvez possamos falar em golpes de Estado. E também, para já dar um spoiler, né, o próximo vídeo que farei sobre conceito será sobre o conceito de revolução, né? E aqui a gente já começa a estabelecer um certo diálogo, porque golpe de Estado é uma coisa, revolução é outra. Elas têm propostas, elas têm certo ponto, sim, de intersecção, tem certo ponto, sim, no qual elas se encostam. Já dando um spoiler, um golpe de Estado ele visa romper com a estrutura, ou melhor, romper com o regime estabelecido. Uma revolução até aí também se propõe a mesma coisa. Agora, a revolução, ela quer transformar radicalmente a sociedade. Radicalmente, que eu quero dizer, ir à raiz, né, dos problemas que aquela sociedade tem e subvertê-los, transformá-los em uma outra coisa. Então, será reformado o sistema econômico, o sistema político, né? A noção de como a sociedade se organiza deve então se transformar, isso dentro de uma proposta revolucionária. Dentro de um golpe de Estado, é essa a ideia? Veja que, volta e meia, tem gente de aí por aí dizendo que certos golpes de Estado foram revoluções. Aliás, né, em muitos casos, historicamente, os agentes de golpes de Estado, no momento em que eles agiram para a tomada do poder, eles se consideraram revolucionários, né? O problema é que, analisando a posteriori, analisando posteriormente o que aconteceu, percebeu-se que o que se deu ali foi muito mais um golpe e não uma revolução. E aí aqui também tem uma outra questão que eu vou colocar aqui logo de cara. Vamos tentar evitar atribuir sentidos subjetivos de valor a essas noções, né? Parece às vezes que um golpe de Estado é bom, ou melhor, parece que no caso específico, inclusive na nossa história aqui na América Latina, né, parece que um golpe de Estado é sempre ruim e de direita. E parece que uma revolução é sempre boa, progressista, relacionada a pautas da esquerda. Então, pensando de maneira bem técnica, por serem conceitos históricos, essas coisas possuem sentidos que independem da sua subjetividade. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, analisando processos históricos, você consegue encontrar processos que se adequam à definição de um e processos históricos que adequam à definição de outro. Então, é a partir da análise histórica que construímos nossas definições, e não a partir daquilo que entendemos como bom ou ruim, certo ou errado, evolução ou retrocesso. Até porque as próprias noções de evolução elas acabam sendo muito apropriadas dentro de uma maneira bastante subjetiva. Mas então, dito isso, e aí partindo já para a nossa discussão de hoje, qual é o ponto? Qual o momento que a ideia de golpe de Estado passa a ter esse sentido que nós conhecemos um pouco mais hoje, né? Como muitas ideias que ainda perturbam nossas mentes até hoje ou estão por aí, né? Na mídia, no discurso público em geral,
nas ideias que são tidas como senso comum e que aparentemente sempre foram como são, o golpe de Estado, né, tal qual a gente percebe ele hoje, ele ganha mais desse sentido a partir do final do século XVIII, né, início do século XIX, e ele ganha essa força muito para falar sobre o que ocorria na França naquele período. Né? As pessoas começam a utilizar a expressão golpe de Estado, ou em francês, coup d'état, perdão, aí eu não falo francês, mas eles começam a utilizar essa expressão para falar sobre o momento no qual Napoleão Bonaparte, junto aos seus partidários, tomam o poder em 1799, rompendo com o regime que estava ali estabelecido com os diretórios, né? E em seguida, inclusive, Napoleão vai assumir como imperador, né? Centralizando o poder em sua figura. Então, começam a falar em golpe de Estado nesse sentido, ou seja, no sentido da tomada do poder, né, por um grupo. Agora, esse grupo que toma o poder é relevante da gente entender quem é. No golpe de Estado, e aí eu já estou falando do sentido que essa expressão vai passar a ter, você tem, em geral, né, ou seja, reformulando melhor, a expressão então golpe de Estado vai passar a descrever movimentos que buscam a ruptura com o regime estabelecido, mas que normalmente são colocados em prática por grupos pertencentes à própria estrutura do Estado. E aí, o que eu estou falando aqui de membros do judiciário, estou falando membros da própria burocracia do Estado, estou falando de como, inclusive, é na maior parte dos casos, das Forças Armadas, dos militares. Então, o que essa expressão, de um ponto de vista assim, bem direto, o que ela está definindo? Ela está falando que você tem a insatisfação de grupos que estão dentro do próprio Estado, que se movimentam, se organizam e tomam o poder visando algum nível de transformação, algum nível de mudança. Inclusive, alguns vão dizer que vão querer uma transformação radical, porque a ideia seria fazer uma revolução. Mas aí, quando a gente vai olhar depois, historicamente, a gente percebe que não teve a tal transformação radical que se queria. Mas não vamos entrar nesse papo ainda da transformação radical. Vamos ficar aqui na noção do golpe de Estado. Então, essa é a noção mais clássica. Né? Você tem grupos de dentro do Estado que se organizam e, inclusive, perceba, golpes de Estado podem ter apoio popular. Né? Golpes de Estado eles podem ter apoio popular. Podem, inclusive, ter em algum nível, em alguma medida, participação popular. Mas essa participação, em geral, ela quando ocorre, bastante minoritária e não, em geral, não parte delas, não parte da classe popular a ação em si. Então é uma presença bastante minoritária, quando há. Então, tanto que alguns especialistas vão apontar que parece ser um movimento de dentro para fora, ou de cima para baixo, né? Ao contrário do que seria uma revolução, por exemplo, que viria do povo para dentro do Estado, né? de baixo para cima, né? De fora para dentro. No caso, um golpe de Estado tem essa característica de você ter uma imposição de mudança que é de dentro para fora. Grupos de dentro do Estado impondo ali transformações. Né? No caso, inclusive, de Napoleão, você tem ali a desconstrução de certos órgãos e instituições políticas, né? Você tem ali a noção de uma aproximação do governo, do líder, de maneira direta com o povo, né? Assim, ali o intermédio de instâncias intermediárias. Então, a noção ali começa a se articular bastante a partir desse momento da tomada de poder de Napoleão Bonaparte, e aí começa a ter esse entendimento. Mas é claro que essa é uma definição assim, de um movimento bastante clássico, né? Ela orienta muito a gente, mas ela não deve nunca, assim como definição nenhuma, deve ser entendida em absoluto, né? Como se aquilo definisse aquela ideia, pronto, acabou, não tem variância, não tem outras formas que as coisas acontecem, não, as coisas elas se inspiram, elas se influenciam mutuamente, mas quando elas ocorrem em temporalidades distintas, elas ocorrem a partir de demandas daquelas temporalidades, então elas ocorrem de maneira distinta também. Então, mas entendendo aqui, então, essa definição
de um movimento um pouco mais clássico, né? Que inclusive a gente pode ver até, pode aparecer até às vezes em provas, né, com sinônimos, né? Um pronunciamento, uma quartelada, né? São sinônimos aí para um golpe de Estado ou um golpe militar e por aí vai. Mas, enfim, isso é a definição de um golpe bem sucedido, né? Você tem ali os grupos que vão lá e tomam o poder, mas nem todo golpe é bem sucedido, né? Alguns são simples intentonas, né? São tentativas de tomada de poder que não chegam ao cabo, não chegam de fato a cumprir o seu objetivo, né? No Brasil, nós temos o famoso caso da intentona comunista de 1935. Intentona essa, que foi ali a tentativa de tomada do poder por grupos, especificamente ali a Aliança Nacional Libertadora, que se opunha ao governo Vargas e que fracassa, e que não só fracassa, como após o movimento fica uma ideia no ar de que aquilo não tinha como dar certo. Então a intentona ela acaba entrando para o imaginário social ali nos intermédios do período como algo que não tinha como ter dado certo mesmo, que foi uma tentativa equivocada. Então, mas mesmo assim, né, por ter sido uma tentativa de golpe, ainda assim ela acaba tendo consequências sociais e políticas. Veja que no caso da intentona comunista de 35, Getúlio Vargas utilizou isso como uma base para construir ali a retórica do perigo vermelho que pode estar batendo na porta do Brasil a qualquer momento. Ele utiliza isso para fortalecer o anticomunismo no Brasil. E não à toa, ele dá um autogolpe em 37, né, suspendendo direitos políticos, fazendo a Constituição e por aí vai. Então, aliás, isso ainda né, mais para o final do vídeo que eu vou falar de autogolpe. Mas mesmo os golpes de Estado, quando eles fracassam, eles não podem escapar da análise. Eles, em muitos casos, têm efeitos sociais e políticos bastante consideráveis. Nós temos, sim, algumas possibilidades assim que não tem muito efeito de um ponto de vista mais macro, de um ponto de vista mais perceptível assim, a olho nu. Né? Você tem motins, você tem insurreições, né? Motins, né? Acho que um dos mais clássicos é o motim dos marinheiros em 1910, lá na revolta da Chibata, quando você tem marinheiros revoltados com a política dos castigos físicos, das más condições de trabalho, né? Meio que ali é uma permanência da cabeça da escravidão ainda ali naquele início do século XX sendo projetada dentro dos meios militares da Marinha. E você vai ter ali uma quebra de hierarquia, uma tomada de poder dentro da embarcação e o sequestro dessa embarcação, né, cujo resgate, a exigência era as demandas que se relacionavam ao fim dos castigos, à melhoria das condições de trabalho, que eu já falei. Então, mas de um ponto de vista mais macro, isso acaba não tendo ali um grande efeito, né? Mas assim, ainda assim é relevante, mas não acaba tendo um mesmo efeito do que um golpe de Estado mais bem planejado, colocado de maneira estratégica, até porque motins, né, insurreições, eles acabam tendo muito ali do momento, né, a sensação do momento. Então, é natural que acabe sendo um movimento que não tenha uma estratégia muito bem definida e acabe, às vezes, sendo sufocado, assim, muito antes mesmo até de chegar a algum lugar. Então, também em função disso, que acaba não tendo tanta repercussão social e política. Falado então dessas possibilidades de tentativas que não dão certo, né, temos outras possibilidades também, como né, de golpes não militares. Né? Normalmente nosso imaginário é muito ocupado pelos golpes militares. Você também tem a possibilidade de golpes não militares, que seriam ali golpes, sei lá, não violentos, ou que promovem uma ruptura que tem um ar institucional, que é ali o golpe branco. Né? Os golpes brancos consistem na formação de grupos políticos para pressionar a mudança de algum regime. Né? Então, por exemplo, em 1961, quando Jânio Quadros
renuncia à presidência da República no Brasil, né, pela lei, seu vice, João Goulart, né, deveria assumir. João Goulart era uma pessoa que era vista como um radical, muito próximo às ideias socialistas, né, inclusive dado o momento da renúncia de Jânio Quadros, João Goulart aparentemente estaria ali nos arredores do Mar da China, né, e aí era o último lugar que ele poderia estar num momento como esse. Então, para evitar a chegada no poder de alguém tão indesejado, como era o caso de João Goulart, forma-se uma pressão política dentro do próprio Estado, sempre lembrando que um golpe parte de dentro de forças, né, parte de forças de dentro do próprio Estado, para alterar de maneira brusca as regras do jogo, para alterar, para romper com a lógica do regime que até então estava estabelecido. O Brasil era uma república presidencialista e aí, em função dessa questão, passa a ser forçosamente uma república parlamentarista. Então, inclusive, no ano seguinte, ele consegue assumir enquanto presidente da República de fato, né, o Brasil voltando a ser um regime presidencialista, mas em 64 você já tem um golpe militar mais clássico que ocorre e rompe com a institucionalidade. Então, é um golpe branco seguido ali de um golpe clássico. E como última que eu gostaria de tratar, temos a questão do autogolpe. Como já falei, retorna até inclusive ao exemplo de Getúlio Vargas. O que aconteceu? Você teve a noção, a criação ali de uma retórica de uma ameaça nacional, e aí, para evitar um mal maior, Getúlio Vargas suspende a Constituição, suspende o Congresso, ele suspende os direitos dos indivíduos da sociedade. Ele faz isso porque ele tem ali a retórica da defesa da segurança nacional, e aí para isso ele faz uma concentração de poderes na sua própria figura. Então ele dá um golpe no próprio governo, ele rompe com a institucionalidade, ele rompe com as regras do próprio governo, ele age, ele próprio, de dentro do próprio governo, age para desfazer o seu governo tal como ele estava e favorecer, assim, a sua própria figura. Né? Inclusive, muitos vão falar que esse seria um golpe, né, meio que por manutenção de status. Né? Você tem a possibilidade de alguma mudança, e aí você tem o próprio governante tentando, de maneira bastante abrupta e violenta, transformar aquilo. Violenta que eu falo está no sentido não necessariamente das pessoas caírem na porrada, trocarem tiro, mas no sentido de você ter uma mudança muito não planejada, sem transição, simplesmente fazendo, eu quero que mude, acabou. Tô falando nesse sentido de ser violento, de ser muito do nada. Então, ele faz isso e se mantém no poder. Inclusive, né, Getúlio Vargas fica de 30 a 45 de maneira seguida, né? E então, entre 34 e 37 era um regime ali constitucional, e em 37 ele rompe com a própria Constituição que ele mesmo ajuda, que ele mesmo está presente na criação, e impõe uma nova, muito mais autoritária, muito mais ditatorial. Também temos o caso no Peru, né, ali no início dos anos 90, de Alberto Fujimori, não lembro agora se 91, 92, que também existia ali a possibilidade ali de uma oposição ganhando relevância e tendo corpo para impor questões em seu governo. O que ele faz? Ele apoia as Forças Armadas para intervir no Congresso, fechando o Congresso e concentrando poderes na sua própria figura. Então, essa é a noção de um autogolpe. Né? Veja que é um autogolpe, mas é para preservar o próprio que já se encontra em situação de poder. Então, essas são as noções. Então, percebam sempre que a questão que é sempre característica é você ter indivíduos que já pertencem à própria estrutura do Estado. E aí, pensando nas consequências, o que você tem? Você tem, fazendo assim uma análise bem fria, não temos uma transformação muito radical. Não temos uma nova proposta de organização social. O que temos, em grande medida, é uma troca das elites no comando, com alteração de algumas regras e, em muitos casos, o enrijecimento do regime para contra a sociedade. Por esse vídeo é isso. Espero que tenha ficado sucinto e resumido.
Até nosso próximo encontro.